Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, estamos no terceiro vídeo acerca do assunto sintaxe de oração e do período, não é? Então agora nós vamos estudar um ponto estratégico aí das bancas, que eles adoram, que são as locuções verbais. Ô Johnston, o que é uma locução verbal? Dê uma olhadinha para cá, porque agora nós vamos estudar assuntos que os alunos temem, tá certo? A gente vai ter que entender agora o que é um verbo no particípio, no infinitivo, no gerúndio. Josh, eu nunca aprendi isso, nunca vou aprender. Pare aí que você vai aprender e é agora, tá certo? Primeira coisa que a gente vai precisar discutir agora. O que é uma locução verbal? Existem alguns termos que realmente a gente fica meio que, eita meu Deus, será que eu vou entender? É fácil demais, gente. Dê uma olhadinha para cá, olha só. Uma locução verbal é quando eu tenho dois verbos, tá certo? Eu tenho o verbo principal e eu tenho o verbo auxiliar. Para ser o verbo principal, ele precisa estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Se eu tiver um verbo nessas três ocasiões, em uma dessas três situações, o anterior eu chamo ele de verbo auxiliar, tá certo? Johnson, não entendi. Vai ficar mais fácil na prática. Dê uma olhadinha para cá, por favor. Olha só, gente. Locuções verbais. Eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal. Puxei a setinha daqui para explicar o seguinte, ó. Que o verbo principal, para ele ser verbo principal, ele precisa estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Ô, Johnson, eu nunca entendi isso, mas vê que fácil. Tenta aprender, tá certo? Se não conseguir, volta o vídeo e tenta entender direitinho. Olha só. Ô Johnson, quando é que eu digo que um verbo ele está no infinitivo? Quando termina com R, gente. Todos os verbos que terminam com R, quando eu vou conjugá-lo, terminou com R, esse verbo ele está no infinitivo. Quando o verbo ele termina com NDO, ele está no gerúndio. E eu falo que um verbo ele está no particípio, é um verbo no particípio quando ele termina com DO. Eu tenho algumas exceções aqui, mas a gente vai explicar depois. Olha como não é tão complexo assim. Vamos pegar o verbo amar. Olha só, amar termina com R. Então a expressão amar é um verbo no infinitivo. Se eu pego esse mesmo verbo amar para terminar no gerúndio, não tem que terminar com NDO, ou seja, amando. O verbo amando, essa derivação aqui, amando, é o verbo amar no gerúndio. E para terminar com DO, eu tenho amar no infinitivo, amando no gerúndio. Para ficar no particípio, eu tenho amado. Só que o que é que vai acontecer, gente? Alguns verbos, né, não vai estar no seu sentido, digamos assim, no básico aqui do particípio. Como assim, Johnston? Porque eu tenho particípio regular e eu tenho particípio irregular. Johnston, como assim? O particípio regular é quando ele termina com DO. Só que alguns verbos não conseguem ter essa finalização. Ô Johnston, me dá um exemplo mais prático? Olha que fácil, um assunto que você achou que nunca ia entender, dê uma olhadinha para cá. Ó, e olha para cá. O verbo quando termina com R, ele é um verbo no infinitivo. Então vamos pegar o verbo abrir. Abrir terminou com R, é o verbo no infinitivo. Para ser no gerúndio, não tem que terminar com NDO, então abrir fica abrindo. Mas para ficar no particípio regular, teria que terminar com DO. Gente, eu posso falar abrido? Não posso. Ou seja, eu tenho que ficar, o verbo tem que ficar não abrido, e sim aberto. Ou seja, RTO é mais uma definição de verbos no particípio. Porém, como não é com DO, é uma outra terminação, eu chamo essa outra terminação de particípio irregular. Johnston, eu quero outro exemplo, fácil demais, olha para cá. Vamos pegar o verbo ver, gente. Olha só, ver terminou com R. Se terminou com R, eu tenho o verbo no infinitivo. Ô Johnston, para terminar com NDO, gerúndio, ver, eu falo vendo. Só que, olha só, gente, não tem como terminar com DO, o verbo ver. Ou seja, eu tenho ver, vendo e
visto. Então, STO é mais uma terminação do verbo no particípio. Só que eu não posso falar que visto é um verbo no particípio regular, porque não terminou com DO. Então, visto é o verbo ver no particípio, porém no particípio irregular. Então, olha só, aqui nós estamos estudando locuções verbais, tá? Eu tenho o verbo auxiliar e eu tenho o verbo principal. No verbo principal, para ser o verbo principal, ele precisa estar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Para ficar no infinitivo, tem que terminar com R. No gerúndio, NDO. No particípio, DO. Particípio, eu tenho o particípio regular e tenho outras terminações que eu chamo de particípio irregular. Então, foca aqui ainda. Olha para cá, certo? Vamos colocar na prática, gente, agora. Dê uma olhadinha para cá, olha só. Locuções verbais. Olha a frase. Ela deve ler o resumo. Poxa, eu tenho dois verbos aqui, Johnson. Vamos ver se eu tenho dois verbos mesmo. Vamos ver se eu posso contar como dois verbos. Então, olha só. Ela deve ler. Opa, ler. Ler terminou com R. Se ler terminou com R, ler é o verbo principal. E ele está no infinitivo. Então, o que surgiu antes, gente, não foi outro verbo principal, foi o verbo auxiliar. E quando eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, no gerúndio ou no infinitivo, eu tenho uma locução verbal. E o que é que a gramática diz? Eu não posso contar como dois verbos. Cada locução verbal eu conto apenas como um verbo. Então vamos fazer a análise disso aqui. Eu tenho uma frase. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho que contar apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração. Se eu tenho uma oração, eu tenho um período simples. Johnston, eu entendi mais ou menos. Vamos para outro caso, para ficar mais prático. Olha só. Estamos em locução verbal. Dê uma olhadinha para cá, olha só. Ela estava comendo tudo. Opa! Vamos perceber que as coisas agora começam a clarear. Gente, comendo está terminando com NDO, ou seja, vai ser o verbo principal. Por que, Johnston, vai ser o verbo principal? Porque esse verbo está no gerúndio. Ou seja, estava vai ser o verbo auxiliar. Como eu tenho aqui dois verbos, mas eu tenho um verbo no gerúndio e o outro funciona como verbo auxiliar, eu passo a ter novamente uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, eu não posso contar dois verbos. Esses dois funcionam como apenas um verbo. Uma locução, um verbo. Então eu tenho o quê? Eu tenho uma frase, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e eu continuo tendo um período que simples, tá certo? Continue aqui, dê uma olhadinha. Opa, importante. Agora o bicho vai começar a pegar. Não entendeu? Volta este vídeo porque realmente é muita informação. Mas olha só, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Os verbos mandar, deixar, ver, ouvir, fazer e sentir, mais verbos no infinitivo ou no gerúndio. Vocês lembram que o verbo infinitivo é aquele que termina em R. E o verbo no gerúndio é o que termina com NDO. Então, quando eu tenho os verbos mandar, deixar, ver, ouvir, fazer e sentir, mais quando ele vem acompanhado de verbos no infinitivo ou no gerúndio, não são auxiliares. Não vão fazer o que, gente? Não vão fazer. E aí? O que é que vem aí? Locução verbal. Eu não tenho locução verbal se eu tenho algum desses verbos aí, mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio. Não existe o que? Locução verbal. Johnson, eu quero um exemplo prático disso aqui. Fácil demais, olha só. Dê uma olhadinha para cá. Um exemplo. Opa! Mandou voltar a moça.
Mandar, lembram que o verbo mandar estava naquela situação? Tudo isso aí vocês vão encontrar no material teórico. Então, ó, mandou voltar a moça. Voltar terminou com R. Eu tenho um verbo no infinitivo. E o que foi que eu falei no anterior? Dê uma olhadinha para cá. Olha só, mandar. Mandar, deixar, ver, ouvir, fazer e sentir. Mas verbos no infinitivo ou no gerúndio não são auxiliares, não é? Então, olha só, vou tirar aqui. Então, eu tenho o verbo mandar e eu tenho um verbo no infinitivo. Ou seja, mandou voltar a moça. Não forma o quê, gente? Qual é o nome daquela palavrinha que eu não quero que vocês esqueçam? Locução verbal. Então, o que é que acontece? Como nesse caso aqui não forma locução verbal, eu vou ter uma frase, eu passo a ter os dois verbos, eu tenho que contar os dois, tá certo? Eu tenho duas orações, se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. E se eu tenho duas orações, eu passo a ter um período composto, tá certo? Então fiquem ligados aí. E agora o que é que acontece, gente? Para a gente encerrar essa primeira parte de sintaxe da oração e do período, eu tenho uma exceção aqui, não é? Que exceção é essa, Johnston? Eu vou voltar aqui, tá certo? Rapidinho, dê uma olhadinha aqui, olha só. Os verbos mandar, deixar, ver, ouvir, fazer e sentir. Mais verbos no infinitivo ou no gerúndio não são auxiliares, ou seja, não formam locuções verbais. Lembre-se desse verbo aqui, ó, deixar. Opa, vou virar a folha. Opa, nós temos uma exceção aqui. Ô, Jones, que exceção é essa? Eu tenho o verbo deixar, deixou, de comprar. Comprar terminou com R, então eu tenho o verbo no infinitivo. Ou seja, não era para fazer locução verbal. Só que, gente, o verbo deixar aqui, ele veio acompanhado de uma preposição. E quando o verbo deixar, mesmo acompanhado de um verbo no infinitivo ou no gerúndio, vier no meio desses verbos surgir uma preposição, então nós passamos a ter novamente uma locução verbal. Então é uma exceção dentro de um caso especial. Vou repetir para vocês. O verbo deixar não deveria fazer locução verbal se o verbo seguinte viesse no infinitivo ou no gerúndio. Aqui aconteceu. Eu tenho o verbo deixar mais um verbo no infinitivo. Porém, entre eles surgiu uma preposição. Se surgir uma preposição, eu passo a ter uma locução verbal. E o que foi que nós aprendemos? Que na locução verbal eu posso contar apenas como um verbo. O CESP ama isso aqui. Então, deixou de comprar, deixou de comer, deixou de beber, deixou de sentir, deixou de qualquer coisa, eu preciso lembrar que eu tenho uma locução verbal. Se eu tenho uma locução verbal, eu tenho uma frase, tá certo? Eu tenho um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, eu tenho uma oração. E se eu tenho apenas uma oração, eu tenho um período o quê? Simples. Então, gente, é mais ou menos isso aqui, tá certo? Essa é a primeira parte do nosso assunto de sintaxe da oração e do período. Abraço e até mais.